Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos iniciar esse santo culto a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o cântico 2:4. Continuem aí compartilhando, avisa o povo de Deus que nós estamos no ar e que o Senhor possa alcançar muitas e muitas vidas. Vou tirar o álcool gel do irmão Wendel daqui, que eu não sei para que tanto ele limpa a mão, se ele está sozinho aqui em cima. Bora. 2:4. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Glória ao Rei dos Reis. Glória ao todo sempre. No céu eu cantarei. Ele me tem confortado por seu fiel amor. Tenho prazer em minha alma, em me render louvor. Glória a Jesus, meu pastor fiel. Glória ao Redentor, Cristo Emmanuel. Glória sempre darei a Cristo meu Senhor. Com fervor louvarei meu caro Salvador. Glória a Jesus, aleluia, sempre entoarei. Glória a Jesus, aleluia, nele confiarei. Sua sublime presença vem me fortalecer, pois nele todas as coisas posso por seu poder. Glória, glória a Jesus, Cristo fiel. Glória ao Redentor, Cristo Emmanuel. Glória sempre darei a Cristo meu Senhor. Com fervor louvarei glória a Jesus, aleluia, pois deu-me a salvação. Glória e honra lhe devo de todo o coração. Breve em nuvens de glória, Cristo retornará. Aos seus fiéis a vitória ele concederá. Glória, glória a Jesus, o meu pastor fiel. Glória ao Redentor, Cristo Emmanuel. Glória sempre darei a Cristo meu Senhor. Com fervor louvarei ao meu caro Glória a Deus. Vamos cantar, irmãos, o hino 94, 94.
Jesus, o Redentor, é a estrela da manhã, a sua luz é guardiã, e nos protege por seu amor, e nos protege por seu amor. Glória a Deus. Bom, irmãos, para a oração, vamos cantar o hino 423, 423. Celeste,
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos, irmãos amados, agora buscar a Deus em santa oração. Vamos apresentar todos os pedidos de oração da Irmandade, que tem feito aí através da live, que tem feito presencialmente aqui nas igrejas, na igreja do Alphaville e em tantas outras onde os irmãos se congregam. Vamos pedir ao Senhor que esteja junto de nós, que o Senhor visite os nossos corações, que a sua presença invada a nossa alma, nosso ser. Sabemos que os dias são maus, os dias são difíceis, mas também sabemos que o Senhor está cuidando de nós, está ministrando ao nosso coração coisas boas. Nós temos que crer. Porque o dia que a gente perder a fé, eu não me lembro onde eu li isso, mas nunca mais me esqueci do que diz, que é: aquele que perdeu a fé não tem mais nada para perder. Perdeu a fé, perdeu tudo. Não tem motivo para estar vivo. Então, vamos pedir a Deus que mantenha acesa a chama da nossa fé. Uns com mais, outros com menos, mas todos ligados nessa mesma fé. Haverão dias de mais crença, haverão dias de mais dúvidas, mas o importante é que o nosso coração, a nossa mente, os nossos propósitos estejam firmados no Senhor Jesus. No demais, tudo Deus vai encaminhando, vai colocando no lugar, Deus vai nos abençoar. Irmãos, tenho plena certeza de que Deus nos vai abençoar. Irmão Cosmo está aqui junto de nós, depois eu vou falar um pouquinho dele para vocês, no momento dos anúncios. Ele vai vir fazer oração, vai apresentar todas essas necessidades na mão de Deus e vai pedir também que o Senhor fale conosco pela palavra. Irmão Cosmo, você já conhece, só para adiantar, ele é o irmão que faz a live de sexta-feira, do estudo bíblico, e, enfim, que tem trazido instrução para nós, mas nós vamos falar isso daqui a pouquinho. Chega para cá, irmão Cosmo, é o mesmo preço. Nós vamos orar. Ele ora daqui, eu oro de lá, né? Irmão Bruno que manda em tudo aqui, dá uma raiva, a gente tem que fazer tudo que ele quer. Então nós vamos orar, depois ele vai falar, vou apresentar direitinho para vocês. Vamos ajoelhados orar a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai querido, meu Deus, estamos mais uma vez aqui na Tua Santa Presença. Meu Deus, para falar com o Senhor, com o Teu Espírito Santo, que conhece o interior da alma do homem. Pai, que neste momento já foi aqui louvado, hinos, Senhor, a Tua glória, a Tua majestade. Mas, meu Deus, eu sei que ainda tem mais da Tua porção ao Teu povo. Senhor, então que nesta manhã o Teu Espírito Santo é aquele que conhece o interior do homem, as suas fraquezas, os seus limites. Senhor, visita o Teu povo neste momento. Aqueles, Pai, que estão passando por tantas dificuldades, e muitas das vezes, meu Deus, essas dificuldades não é nem financeira, não é nem material, muitas vezes, Pai, é tristeza mesmo. Quantos nós encontramos, Pai, e vai conversar com algumas pessoas, e como o nosso irmão aqui acabou de falar, às vezes a tristeza é tão grande, às vezes a pessoa já fala assim: ter fé no quê? Se eu olho ao meu redor, não vejo mais esperança. A esperança no homem, Pai, é como nada, mas no Senhor é vida, é sinal de vida. A Tua palavra diz que a fé, meu Pai, como um grão de mostarda, ela remove montanhas. Então que nesta manhã, se falta fé ao Teu povo, se falta fé àquele que quer se aproximar de Ti, meu Pai, seja dado a ele a fé. Acrescenta, meu Pai, aquele o dom da fé. Meu Pai, se for necessário, meu Pai, envia, meu Pai, se for necessário, envia então, Senhor do céu, um anjo que venha ajudar essa pessoa a caminhar nessa terra. Mas eu acredito, Pai, que tem algo muito maior. O Senhor deixou aos homens, meu Pai, a Tua palavra. O Senhor deixou aos homens, meu Pai, a Tua igreja nessa terra, meu Pai, militante, a Tua igreja para anunciar a Tua palavra. Meu Deus, que nesta manhã, Senhor, venha abrir porta para aquele que está desempregado. Meu Deus, venha, Senhor, abrir as portas da cura também. E não somente a cura, meu Pai, da carne, mas também da alma. Aquele que está ferido, aquele que foi magoado, está triste, não tem mais vontade de caminhar na Tua presença. Mas ainda há uma esperança. Ainda há uma esperança no Teu nome, Senhor Jesus. Meu Deus, visita o Teu povo, visita os anciões dessa igreja, visita os seus filhos. Meu Pai, visita o irmão Rodrigo, a sua família. Amém, Deus. Visita o irmão Wayne, a sua família. Visita todos, meu Pai, que estão aqui presentes, o Teu povo. Visita a Tua igreja, meu Pai. Visita aqueles que estão, meu Senhor, no Teu nome anunciando a Tua santa palavra.
A tua palavra diz, meu Pai, que quão belos é o pé daquele, Senhor, que caminham e faz, meu Pai, a tua missão. O ide de Jesus, ide e pregai o meu nome. Muitas das vezes, meu Pai, muitos não entendem, mas só o simples fato de uma pessoa entregar um folheto, olhar para outra pessoa, talvez esteja num lugar ali, meu Pai, numa fila, qualquer lugar, no ponto de ônibus, e você olhar para aquela pessoa assim e falar assim: Deus te abençoe, desperta já algo, meu Pai. E muitas das vezes o teu Espírito Santo começa a trabalhar, meu Pai, é questão de ir, meu Pai. Deus, visita o teu povo nesta manhã. Senhor, abençoa, abre as portas da palavra para o teu filho, que daqui a pouco vai ministrar a tua santa palavra. Usa ele, meu Pai, com autoridade na tua presença. Jesus, vai repreendendo todas as forças do mal, vai visitando os teus servos, meu Pai. Sim, aquele que não tem nada, Senhor, nesta manhã, talvez para, Senhor, dar alimento ao seu filho, mas eu creio no Deus da providência, no Deus que abre porta onde não tem porta, assim como o Senhor usou Abraão naquele dia, meu Pai, quando ele ia sacrificar o teu filho, sim, seu único filho. O anjo bradou lá de cima dizendo: aqui chegou a providência. Amém. Meu Deus, que nesta manhã não venha a ser diferente, porque nós cremos na tua santa palavra, meu Pai. Nós te pedimos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Deus te abençoe. Amém. Já está bom. Hino, né? Depois a gente faz os anúncios. Vamos cantar o hino 335. Conseguiu mais? Sorte entre os reinos operou Jesus. Sinto grande regozijo, pois habitarei com Deus. Tenho em Jesus confiança e fé. Sua graça em mim está, o meu coração, santo templo nele Cristo presente está. Sinto meu ser transformado pela obra do Senhor, dia a dia mais chegado, eu estou ao mar de amor. Tenho em Jesus confiança e fé, sua graça em mim está. Glória a Deus. Irmãos, deixa eu passar os anúncios para vocês aqui. Vamos lá. Cultos presenciais aqui no Alphaville, domingos às 10 da manhã e às 18h30.
terça-feira às 14 horas, quarta-feira às 20 horas e sábados às 10 da manhã. Ô Bruno, vamos fazer os avisos aqui? Ah, tá, não, tá, deixa. Tá na oração. Fica frio. Sábado às 10 da manhã, culto das irmãs. E a partir do primeiro sábado de agosto, a reunião dos jovens às 20 horas. E são os eventos presenciais que, evidentemente, já são online, por consequência, são sempre transmitidos. Cultos online, a partir de segunda-feira, dia 2, serão de segunda a sábado, às 10 da manhã, às 2 da tarde e às 8 da noite. De segunda a sábado. E domingo, às 10 da manhã, às 2 da tarde e às 18h30. A única mudancinha aqui no domingo é 1h30 mais cedo. Então, nem lembro mais, a gente já 84, né? Não lembro. Toda vez eu faço essa conta, toda vez não esquece. Mas é culto para arrebentar. Só no 21 por semana. 84 cultos. Dá para você ouvir a palavra? Só não ouve a palavra se não quiser, tá bom? Então, a partir do dia 2 de agosto, aí nós fica mais um tempinho, aí eu vou arrumar mais um horário. Irmão Bruno fica numa alegria, né, irmão Bruno? Você vê que ele congregou tanto na pandemia que batizou. Então, dá resultado, não dá, turma? Assim mesmo. Não quis que eu batizasse, ele quis que o chefe, mas tudo bem. O Amir não vai escapar, não. O Amir, a hora que o N falar, não, eu mesmo batizo. Não, esse aí não. Mas tá bom, glória a Deus, que bom, né? Louvado seja Deus. Ó, então culto online agora a partir de segunda-feira, 3 vezes por dia. E eles, evidentemente, ficam salvos lá no canal. Você não assiste na hora que está passando, mas você assiste depois, na hora que você quiser, em outro momento, tá bom? Vão estar sempre lá. Só o trechinho da palavra, só o trechinho da oração. Reunião de oração todas as segundas-feiras às 19 horas. Aula de música todos os domingos às 8 horas da manhã. E nesse próximo domingo, às 4 horas da tarde, nós teremos ensaio de orquestra aqui na Igreja do Alphaville, às 4 da tarde. Depois do ensaio tem um lanchão. Falando desse lanche, o que a gente pede? Que cada músico, cada irmão que vier, traz um prato de salgadinho, um pedaço de bolo, um guaraná, um refrigerante, uma tubaína, para a gente juntar, fazer um lanchão bem chique para todo mundo. Aí compartilha, todo mundo come um pouquinho, fica todo mundo feliz. E depois tem o santo culto. No domingo, dia 8, às 10 da manhã, e às 18h30, nós teremos a nossa Santa Ceia aqui no Alphaville. E na terça-feira, dia 10, às 2 horas da tarde, também a nossa Santa Ceia aqui nessa congregação. Tá bom? Então não esqueçam, evidente que também serão transmitidos online esses eventos. A gente continua pedindo a colaboração de vocês com os alimentos não perecíveis para atendimento da mesa do amor. Mão Albens, essa madrugada mesmo, vai sair para atender, acho que, salvo engano, Francisco Moratos, as pessoas em situação de rua, moradores de rua, as pessoas dependentes químicos. É um trabalho muito bonito, que eu já disse aos irmãos. Então pedimos a toda a Igreja de Deus que nos ajude. Vem para o culto, traz alimentos não perecíveis. Continua abençoando a obra, porque tem necessidade que vocês não têm noção. E quando você põe ali um grãozinho de amor, ele chega longe que a Irmandade nem imagina, que a Irmandade nem sonha. Mas pode ter certeza que está chegando alegria, paz, contentamento, gratidão por tudo que é lugar aí de São Paulo, até fora do nosso estado também. Como disse aos irmãos, tá bom de aviso? Marquinho, mais alguma coisa? Tudo bem com o Santos? 4-0, louvado seja Deus. E fui eu que faltei no culto ontem, né? Eu faltei no culto ontem, tive um compromisso de trabalho, aí, olha como eu sofro, tá? Vocês não oram por mim. Eu sou obrigado a receber a mensagem do diácono, falou, e aí, o Timão vai jogar hoje? Por isso que você não vê? Ele está pensando que eu sou ele, irmão. Mas não era nada, compromisso de trabalho. Pensa no Santista roxo. Mas tá bom, glória a Deus. Como disse aos irmãos, eu tinha desejo de fazer um culto no período da manhã. Muito embora esses cultos ainda serão revezados com as irmãs. A irmã Cátia tem vontadinha, mas tem uma pedrinha de tropeço no caminho dela que nós vamos orar, Deus vai tirar. A irmã Mara está mudando de casa, está bem ocupada, mas a irmã Mônica é livre igual um passarinho. Então nós vamos marcar direitinho, vai dar certo. Mas a gente entende trabalho, família, igreja. Gente, só quem vive isso aqui, a gente brinca bastante, não é pesado. Nós não estamos reclamando diante de Deus. A gente ama fazer o que faz. Mas pensa num trem que absorve a nossa força, é a igreja. É uma coisa que só é espiritual. Que canseira dá atender um culto? Que esforço que a gente faz aqui? Que esforço que faz tocar um hino na orquestra? Não é?
nenhum, mas, e um esforço físico nenhum, mas é muito levante, mas não estamos reclamando de jeito nenhum, nós nos apoiamos, todo mundo, um cobre o outro de oração, se ajuda, vamos embora, ixi, tá topzera. Bom, dito isso, aí falei com o irmão Cosmo. O Cosmo, esse irmão que fez essa primeira oração, é o irmão que faz as lives, todas. Até perguntei para ele no culto, irmão Cosmo, pode continuar anunciando as lives do estudo bíblico, sexta-feira às 21h30? Não, irmão, pode, que eu estou fazendo de casa, eu já estou em casa mesmo, é mais tranquilo, dá para fazer, porque é uma live de estudo, pode ser alguma coisa mais informal, diferente do culto, que tem que ser aqui da igreja. Aí, por carinho, por amor à obra de Deus, ele se dispôs também, eu fazendo esse pedido a ele vai fazer os cultos inicialmente agora, de segunda, terça, quinta e sexta, às 10 horas da manhã para a gente aqui. Pode ser que ele reveze com outro irmão, pode ser que ele venha um dia para a noite, outro dia vai para a tarde, outro dia vem uma irmã, não tem problema. Vai estar junto de nós, um dia ele faz para mim o culto, eu faço para ele na manhã, quando a gente troca, uma hora precisa viajar, ou faz para o irmão Enio, faz para o irmão Jean, zero problema, está tudo certo, isso não é empecilho. Irmão Cosmo vai atender junto do irmão Saulo, a congregação do bairro do Limão, que a gente espera que nesse mês de agosto a gente consiga, se não finalizar, deixar quase pronto, se Deus assim nos permitir. Até porque o irmão Saulo também trabalha por escala, então, fatalmente, de 2 cultos na semana, ele não vai conseguir estar. Por causa da escala, ele trabalha um dia sim, um dia não. E aí, está lá o irmão Cosmo, os dois juntos, trabalhando em par de igualdade, mas isso é uma história para mais para frente, para o dia da abertura da igreja, lá a gente vai explicar para a Irmandade direitinho, mas só para vocês saberem quem nós quase fomos com o sogro assim, bateu na trave, mas os moleques terminou o namoro, a minha filha, o filho dele, mas estamos no propósito. Por mim, o Isaac seria meu genro, ele é feio igual o pai. Mas é bonzinho, irmão, não dá para saber como é bonzinho. Mas escapou. De vez em quando eu pergunto para minha filha, o Isaac, ela responde, tá bem. Não fala mais nada. Quem sabe, né? Pensa uma bichinha ruim, minha filha. Saiu o pai todinha mesmo. Então, o irmão Costa vai vir aqui para saudar vocês, pedir oração, falar o que ele tiver vontade de falar, o que ele quiser falar, e para a Irmandade poder conhecer, ajudem. Hoje eu falo com mais desenvoltura aqui, fazendo culto. Olha, irmão, você atende culto para 5.000 pessoas presencial e não queira fazer um culto online para os bancos. Pensa numa coisa... Você parece um retardado falando para nada. Você gostou? O Marquinhos disse que gostou. Ele vai atender culto agora todo dia às 5 da tarde. Não? Pensa num trem desajeitado. Hoje ainda tem o Bruno aqui, ele faz umas caretas. Quando eu falo de discipulado, ele começa a dar risada. Uma hora ele faz assim, ó, que é só os baixos tocar, mas não tem baixo. É que vocês não. Eu ainda vou cumprir o que eu prometi para vocês. Eu ainda vou pôr a câmera escondida, que nem eu filmei ele cantando. Vocês podem deixar. Pegar o celularzinho aqui, ó. Ele nem canta, faz assim com a cabeça cantando. Tem dia que ele levanta a mão. Fica frio. Mas não é fácil. Então vocês vão ver que nos primeiros cultos ele vai estar nervoso, fica desajeitado, mas vai melhorando. É normal, todos nós passamos por isso, depois ele vai se ambientando, e o carinho da Irmandade é muito importante para a gente, essa interação de vocês. Eu sei que há várias igrejas que deixam os comentários fechados, a gente no começo teve vez de deixar fechado na hora da palavra, de tanto que a turma da outra igreja xingava nós. Mas agora eles parecem que pararam de xingar, de vez em quando aparece um atentado aí. Aí eu falei, o quê? Coloquei uns 40 moderadores no canal. Piscou, o facão come sorto lá. A irmã Kate, a irmã Eliana, a turma, o Tiaguinho, a turma vai lá e arranca, que é só pena que voa. Aí, top. Então, é importante esse comentário, irmão Cosmo, seja bem-vindo, vai dar tudo certo, tal. Ele é pastor da Assembleia, já está acostumado, mas isso é uma modalidade nova, acho que todos nós estamos nos ambientando aí com essa nova realidade. Não vai acabar nunca mais culto online, irmão. Não vai acabar. Não tem como. E não sei não, essa não vai ser a igreja do futuro. Deus o sabe, Deus o sabe. O que nós temos que estar preparado para nos moldar e sempre arrumar um jeitinho de levar a palavra, de levar o evangelho para as almas que precisam. Tá bom? Ele vai vir aqui, vai saudar vocês, e vai falar da live, vai falar do estudo bíblico que é feito toda sexta-feira, que tem sido muito bacana. Tem o irmão Rafa que faz as madrugadas. Olha, Moene, eu, Saulo, Jean, irmão Cosmo, Ricardo, Rafael, Mara, Kátia, como é o nome da irmã? Mônica, Léo, Marquito. Já falei, Cosmo.
Montiago de Santo Antônio, 13 pessoas envolvidas fazendo culto, para levar 84 cultos por mês para vocês. Gente, é uma turma. Todo mundo tem família, todo mundo tem trabalho, todo mundo tem gasto, todo mundo tem dor de barriga, todo mundo tem dor de dente, tem medo, deve para Eletropaulo, é aquela benção. Mas está aqui, dando glória a Deus, servindo o Senhor. Tá bom? Então, oreis por nós, é um pedido sincero. E do jeitinho que a gente prometeu a vocês, nem sempre a gente consegue atender assim de imediato. Mas, irmão, vamos ter um projeto novo de novos cultos. Aí leva 2 meses, 3 meses, tudo na obra de Deus, acontece mais devagar. É igual um naviozão, sabe? Você não manobra o navio de uma hora para outra. Você manobrar daqui 10 quilômetros, você tem que começar a virar agora. Porque ele é grande, o navio não tem freio. Já viu o navio com freio? Então tudo tem que ser feito calculado. E na obra de Deus também envolve vidas, envolve ideais de vida, envolve almas, que é o mais importante. Então a gente vai procurando fazer as coisas com bastante cuidado. Se quiser eu falo mais. Quer que eu fale mais? Tem hora que eu estou pregando a palavra e ele faz assim, ó. Vocês não sabem o que eu passo com esse Bruno aqui. Ele é bonzinho para vocês aí. Mas eu sei o que eu passo. Vem, irmão Cosmo. Ele vai pegar o microfone sem fio? Xiii, já vai virar Marco Feliciano, então. Vem, mas vem aqui em cima, irmão Cosmo. Irmão Cosmo é um perfume francês. Nos pequenos frascos estão os melhores conteúdos. Fala aí, Marquinho. Aí sim, hein? Vem, irmão Cosmo, sobe aqui. Ele vai saudar vocês aqui, enfim, falar o que Deus der no coração. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Meus irmãos, já foi apresentado aqui pelo nosso ancião, nosso irmão Rodrigo. Sou um pouco conhecido por alguns quando eu faço a live de estudo da palavra. E será meus primeiros cultos, né? Será um prazer enorme transmitir a palavra de Deus a todos. Né? Que a palavra de Deus, eu acho que é a única que ela deve aparecer mesmo, é a presença de Deus. Culto online, enfim, culto presencial. Somos apenas meros vasos usados por Deus. Eu espero que nessa nova jornada, que Deus vai me abençoar para sempre transmitir algo de Deus à Irmandade, aos irmãos que estejam longe, perto, presente. Mas o importante é estarmos juntos. Esse é o mais importante. Trazer a palavra de Deus para vocês. E aquilo que Deus quiser falar, com certeza Ele não vai escolher quem Ele quer falar. Ele vai usar aquele que está na prontidão, que está na brecha, como diz a palavra dele. Ficar aí na brecha para tampar os muros, porque é ali que eu vou usar vocês. Amém, meus irmãos? Será um prazer enorme estar com vocês daqui para frente, mais uma vez. E aproveitando, falando mais um pouquinho, a live de estudo da palavra é aquilo. Eu não gosto de estender muito, às vezes até passo um pouco do horário, mas às vezes é uma reflexão, podemos até, às vezes, pontos teológicos. Né? Não gosto de, como se fala, detalhar muito, que às vezes o pessoal fica com ponto de interrogação, tipo assim, palavras gregas, essas coisas, enfim, eu gosto de tirar, para ficar mais uma reflexão. Se caso o pessoal pedir mais um estudo mais aprofundado, a gente vai se aprofundando aos pouquinhos para esclarecer mais uma coisa. Seria isso mesmo. Eu agradeço essa oportunidade. Deus seja louvado. Obrigado, viu? Deus que abençoe muito. Muito bem, tá apresentado aí para os irmãos, irmão Cosmo. Ele tem essa cara de nervoso, você vê como ele tem uma cara de bravo? Mas é bonzinho, pode ficar tranquilo, que ele não avança na sombra, não. Agora o Marquinho, eu não posso dizer a mesma coisa. Certo, Brunão? Vamos seguir? Quer que demora mais o culto? Para a Lu ficar lá. Quando ele não quer que a gente demore o culto, ele vem falar, vamos depressa que eu tenho que levar o Enzo no médico. Esse menino não sai do médico, gente. O moleque tem 2 anos, tem 2,10 metros de altura e diz que não sai do médico. Numa mamada, mama 2 litros de leite. E diz que o menino está no médico. Aí a gente já sabe que é para adiantar o culto, mas tá bom. Vamos embora. Vamos louvar ao Senhor. Só isso, né, Bruno? Agora é sério mesmo. Te aviso, já foi, né? Vamos louvar ao Senhor com o hino 290, antes da palavra. 290. Glória a Deus, glória a Jesus, louvado seja o Senhor.
teus braços me Deus, saber meus pés não tropeçarão, pois os teus conselhos me sustentarão. Glória a Deus. Irmãos, me passou de anunciar, houveram, salvo engano, no domingo, e em outros cultos mais a gente viu aí pela live, se eu não me engano, tá? 5 pedidos de batismo. Então o que eu quero pedir a vocês? Entre em contato por esse WhatsApp que está aparecendo na tela aí, que é o 11954582124. Bruno do céu, pensa no frio, não tá ligado esse ar não, né? Misericórdia, que frio. 954582124. Você pode escanear o QR Code, que você já entra em contato direto com a gente. Para quê? Para a gente juntar todo mundo num dia só, deve ser num domingo de manhã, que é mais tranquilo, a água vai estar aquecidinha, como tem que ser. E o nosso irmão William Paz, o irmão William que atendeu o culto anteontem, na terça tarde. Lembra, irmão de São José do Rio Preto? Foi uma maravilha o culto, não é? Nossa, mas foi gostoso demais. E eu convidei ele aqui ao vivo, e ele, graciosamente, por amor, aceitou o convite para vir fazer o batismo. Então o irmão William vai te batizar. Então aproveita, entre em contato com a gente para a gente marcar um dia para casar com a agenda dele. Eu gostaria que os filhos dele também viessem, a família, para se alegrar, uma família tão boa, tão bacana. Lembrando que o canal do YouTube deles chama Palavra Livre. Se inscreva lá, tem lives periodicamente, já com uma certa constância, palavras de instrução, ensinamento, tira dúvida, louvor. Pensa num negócio top. Palavra Livre. Mas estou falando agora do batismo, tá bom? Chama a gente para a gente marcar direitinho. Irmão Rodrigo, tal dia a gente se acerta aqui, pumba. Fazer uma festa em nome do Senhor Jesus e a gente vai glorificar a Deus. Bruno vai pôr aí para nós na tela os nossos dados bancários. Para você que quer dar sua oferta, sua coleta, finalzinho de mês, tá só a capa. Mas Deus é bom, vamos vencer. Ajuda a gente. Banco Bradesco, agência 1382, conta corrente 037-5530, dígito 4. Banco Bradesco, agência 1382, conta corrente 037-5530, dígito 4. Em nome da Congregação Cristã Apostólica. E a nossa chave do Pix é alfaville@ccacristã.org.br. A chave facinha de decorar. Irmão N fez top, que é para você dar coleta bastante mesmo, né? A obra não começa na coleta, começa decorando a chave. alfaville@ccacristã.org.br. Ajuda a gente, de verdade. Deus te retribuirá como tem feito, tenho certeza. Vamos agradecer as ofertas, Brunão? Quer vir aqui orar pelas ofertas? Por que você é ingrato desse jeito? Um dia eu pedi para ele orar na rádio, né? Bruno, a gente se trata de mano, né? Oi, mano, faz oração na rádio hoje para nós? Ele falou, faço. Aí ele fechou o olho, abriu os braços assim no microfone e falou, Senhor, a mesma de ontem, amém. Tomara que ele tenha orado no dia anterior mesmo, que eu duvido. Mas tá bom fazer, não disse que não quer orar hoje não, disse que está sem comunhão. Então vamos orar nós mesmos, né? Senhor, graça te damos, porque colocaste em nosso coração a paz de Deus e nos tem feito sempre meditar no teu amor, na tua misericórdia. Mas queremos agradecer, especialmente nesse momento em especial, pelas ofertas do teu povo que tem sustentado esse ministério. Não tem outra palavra a dizer senão essa. É a nossa irmandade, o carinho do teu povo, que faz essa live chegar nas casas, que faz o pão chegar na mesa do necessitado, que faz a igreja estar limpinha, que faz a igreja estar aconchegante para receber a nossa irmandade. Então, ó Deus, nós sabemos que nenhum dos teus filhos fazem isso a título de troca, fazem porque amam a tua obra. O Senhor sabe como abençoar. Muito antes de qualquer oferta, de qualquer outra coisa material, a tua bênção já alcançou as nossas vidas. Então, só queremos te pedir, com toda a humildade, recebe no céu essas ofertas.
como incenso de suavidade ao Senhor, e que ela possa alcançar muitas e muitas vidas. Aproveitamos o momento e queremos te pedir a bênção sobre a tua palavra, que ela possa alcançar os corações, que nós possamos explicar com lucidez, com clareza, não pelo nosso entendimento, mas pela luz do teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Esther, no capítulo 6. Verso 10, Bruno. Mas tá frio demais, Bruno, pelo amor de Deus. Vocês imaginam o Bruno que é careca? Ele e Moene. Moene vai fazer implante agora, loiro. Tá no jeito? Esther, capítulo 6, versículo 10. Vamos ler? Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou correndo à sua casa angustiado e coberta a cabeça. E contou a Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente cairás perante ele. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Esther preparara. Até aqui, irmãos. Amém. Acho que a Irmandade conhece bem essa passagem, o que aconteceu na vida de Mardoqueu. Acho que nenhum de nós pode negar que quando Deus tem um plano na vida de um homem, irmãos, quando Deus tem um propósito, é para eu vir aqui, né? Por isso você está com o braço esticado, né? Quando Deus tem um plano na vida de um homem, quando Deus tem um propósito na vida de uma mulher, de uma pessoa, pode ver, levanta tudo que não presta. É luta, é guerra. Vocês já perceberam que o pior da prova é o finalzinho? Primeiro, que você já está cansado da luta. E segundo, que o adversário vai fazer de tudo para te derrubar, porque ele já começa a ver a tua vitória. Então ele tenta tirar a tua atenção, ele tenta te desviar, ele tenta, enfim, N maneiras de te desvirtuar. E não brinquem com isso, isso é sério. Acreditem, o mal existe, está aí, assim como o bem. Está aí. A palavra diz que o nosso adversário está procurando a quem possa tragar. Está esperando uma oportunidade te pegar, te destruir. Mas não vamos falar sobre isso, pelo menos não agora. Não é essa mensagem, quero crer, que Deus quer trazer para nós. Estava lá Mardoqueu, sentado à porta do rei. Não mandou um bilhete, não mandou um WhatsApp, não ligou, não mandou um e-mail, e ficou lá. Qual que é o mistério? É ficar incomodando, provocando alguma coisa? Não. É você estar na posição. O que o irmão Cosmo falou ainda agora, acho que foi na oração, ou não sei, no testemunho dele. Está na brecha. Foi na oração, né, irmão Cosmo? Na fala aqui, na interlocução dele. Está na brecha, disponível. Deus usa de quem está mais perto, do coração mais disponível. É exatamente isso. E assim a forma inversa. Qual era a história da parábola das 10 virgens? Até podia dar uma cochilada, mas tinha que ter azeite e a lâmpada acesa. Não é isso? O cego à beira do caminho. Se ele não tivesse à beira do caminho, sem chance. Zaqueu, se não tivesse subido na figueira, tinha visto o mestre. Então o segredo é estar de acordo à vontade de Deus, estar onde Deus quer que você esteja. E quando você entra em rota de colisão, no melhor sentido da palavra, com o milagre, com a bênção, com a libertação, com a porta aberta, com a reconciliação, com aquilo que você espera de Deus. E Mardoqueu esteve lá. Senhor, eu não preciso fazer a tua parte, mas o Senhor também não precisa fazer a minha. Qual que é a parte de Deus? Não sei, mas eu sei qual é a minha.
Por que não sei? Porque nós nem sempre entendemos os caminhos de Deus. Que a palavra diz, assim como não conheces o caminho do vento, de onde vem e para onde vai, não sabe de Deus os caminhos de Deus que fazem todas as coisas. Eu não sei se Deus vem pela vida do rei, eu não sei se Deus vem pela vida de fulano, eu não sei se Deus vem pela vida do pastor para me abençoar, se Deus vem pela vida do governo. Nesse dia, Deus veio pela insônia do rei. Mas os irmãos vejam que o rei não ficou sabendo de Mardoqueu quando ele leu as crônicas, ele ficou sabendo do acontecido. Mas ele nunca teve a curiosidade de dizer, olha, eu passo aí na porta do rei, na porta do palácio, e tem um cara sentado aí dia e noite na escadaria, o que esse homem quer? Às vezes as pessoas não nos enxergam, irmãos, porque Deus não permite. Às vezes a prova nos esconde do mundo. Você está do lado de um parente, do lado de um irmão, do lado de um amigo, está passando necessidade, passando até fome. E não é porque a pessoa é má, Deus não deixa. Vocês creem nisso? Deus não permite. Vou contar aos irmãos um testemunho. O pai da minha esposa, o irmão Jair, é um homem abençoado financeiramente. Não é ricão, que nem o irmão Samuel, mas é um homem abençoado. É um pai, eu chamo ele de vovô, porque as crianças chamam ele de vovô. É um pai, se me mandar calar a boca, ele não manda duas vezes. É uma só. Tenho o maior respeito pelo meu sogro, pelo exemplo de marido, de crente, de homem de negócio que ele é. Nós só temos... Bom, ele sabe o respeito que eu tenho por ele. É meu amigo, eu amo ele de paixão. E nós fomos morar em Ubatuba. Imagine, irmão. Meu sogro soubesse que a gente estava precisando de alguma coisa, ele arrancava da boca. O que não precisava, Deus sempre abençoou o seu servo. E nós, numa noite, acho que eu já contei isso para vocês no ano passado, Brunão. Numa noite, eu não sei, era um dia de semana, a nossa janta foi um pedacinho de linguiça, para mim, para Dani e para Bia, e arroz mofado. Mofado. Porque tinha entrado água na casa, e o arroz estava no chãozinho do armário, um restinho, e a Dani tirou uns carocinhos e fez... E glória a Deus. Deitamos para dormir. Tínhamos mudado de casa, ele ainda não conhecia a casa nova, a gente ainda tinha mudado naqueles dias. Ele é estivador, trabalha... Essa prova já durava alguns dias. Trabalhava e trabalha. Mesmo aposentado, continua trabalhando em navio, sabe? De carregar navio. Ele é estivador. Esse navio que carrega 3.000 carros, ele que carrega os carros lá dentro. Boi, soja, açúcar, assim por diante. Ele está vindo de São Sebastião para a casa dele, passou em frente a um mercado chamado Pão de Açúcar. 1h da manhã, por aí, aquele mercado era 24 horas. Quando ele vinha passando de moto, o Senhor falou com ele, entra aí e compra algumas coisas, porque tua filha, teu genro e tua neta estão passando prova lá em Ubatuba. Era a hora. O Senhor tinha nos escondido, tirado da lembrança dele, porque ele não se preocupava, ou meus pais que estavam mais perto, já estavam na divisa com Ubatuba, nós também não íamos pedir, nós não mendigamos a ninguém, cremos no Senhor, não é orgulho, é fé, creio na providência de Deus, bendito seja o nome do Senhor. Irmão, era 3h40 da manhã, ouvimos gente andar no quintal da casa, falei, dando do céu, e pior que esse ladrão vai bater em nós, porque ele vai vir aqui roubar, não tem o que roubar. E eu, muito corajoso, falei, Dani, vai lá e dá uma pisa nele. E qualquer coisa você me chama, se você não der conta. Quando abrimos, irmão, a janela para ver, era o meu sogro. Como é que ele apareceu lá, não sei, com a minha sogra. E contou para nós o que tinha acontecido, chorando. E entrou, e logo amanheceu o dia. E nós vimos a providência de Deus. Um beijo para o meu sogro. Morrei, não vou agradecer isso. Cansado de agradecer isso, porque eu não tenho vergonha de dizer que Deus ama a minha casa, Deus ama a nossa alma, irmãos. Então, às vezes, irmão, você diz, fulano me esqueceu, fulano me deixou, fulano me desprezou. Não, irmão, é o Senhor trabalhando na tua vida. Às vezes Deus tira as pessoas de em volta de nós, faz as pessoas nos esquecerem, para que ser como aquele louvor do Leandro Borges, é Deus e eu e mais ninguém. Assim aconteceu com Mardoqueu. Porque os irmãos veem que quando o rei foi falar com Amã, ele falou, faz tudo isso aí que você combinou, porque eu não vou contar a história, a verdade já conhece, logo no assunto, eu já demorei demais o culto.
vai lá e faz com aquele judeu Mardoqueu, que está sentado na escadaria da porta. Então ele sabia que ele estava lá, irmão. E tem outra coisa, às vezes as pessoas te veem em prova, têm vontade de te ajudar e Deus não permite. Vocês acreditam nisso? Tem gente que não ajuda de ruindade, tem gente que não ajuda por não saber, e tem gente que não ajuda porque Deus não deixa. Os irmãos podem ter certeza nisso que eu estou dizendo aos irmãos. Pode ter certeza. Outra vez, para dar exemplo aos irmãos, eu estava numa reunião do ministério, no tempo da CCB, aí minha esposa me mandou uma mensagem, falou: Rodrigo, tem um açougue ali no bairro do Travessão, que eles vendem frango pronto, com uma farofa tão gostosa, e você já vai vir do culto, eu não vou fazer mistura, eu vou fazer um arroz, uma salada, que depois ela tinha ensaio das organistas, que era só as organistas que vão, não sei se na CCB ainda tem, mas tinha muito ensaio só de organista, era a coisa mais linda de ver elas nos ensaios delas. E aí você vai me levar lá na Praia do Lázaro, longe para arrebentar. Tá bom, Dan. Eu sei comprar. Mas a filha do açougue montava daqui lá em Carapicuíba. Porque o frango era baratinho. E aquele tanto de pobre para comprar frango e eu era mais um. Mas eu tava numa raiva. Quando chegar lá eu vou fazer dando engolir esse frango. Vê se eu vou ficar 2 horas aqui nessa feira para comprar esse frango. Um frango desse tamanho assim, R$19. Tamanho de uma codorna. Eu vou ficar. E tô ali, espere, e tinha uma senhora na minha frente. Então você passava lá no caixa, pagava, apanhava fichinha lá no nome do frango, ele punha no pacotinho e ia embora. A senhora estava na minha frente, e eu, irmão, sou igual coruja, sabe? Onde eu tô olhando a vida dos outros. Pensa, eu acho que eu não sou fofoqueiro. Sou muito fofoqueiro, Bruno? O Enzo ainda toma leitinho, né? Não, de verdade, mas eu tô sempre prestando atenção. Às vezes eu guardo um lugar, guardo uma roupa de pessoa. Engraçado, eu tenho essa facilidade de guardar as coisas. E eu fiquei olhando aquela senhora com o menininho arranhento, num carrinho encardido. Falou pro moço: me dá R$2 de pescoço de frango. Bom, naquele tempo, com R$2 de pescoço de frango, você comprava uma granja. Não tinha fim de pescoço de frango. Dá pra você montar uma girafa. Ele foi lá e não tinha a granel. A granel é solto, né? Só tinha os pacotinhos. E ele pesou vários, e tudo dava R$2,90. E ela falou: mas eu só tenho R$2. Irmão, e a fila parada, ficou uns 4, 5 minutinhos naquela contenda. E ela, de certo, era comidinha que ela podia comprar. Aí o Senhor falou comigo: mas você vai ficar até que hora vendo essa mulher passar necessidade e você não vai fazer nada? Oh, meu Deus do céu. Aí eu falei: moça, ela olhou para trás: pois não, uma senhora até muito educada, deixa, eu passo junto com o meu, é pouquinho, escolhe qualquer um aí. Ela escolheu um pacotinho, aí pôs numa cestinha minha, ficou me esperando de lado. Aí o Senhor falou comigo de novo: meu servo, você vai deixar ela levar só o pescoço de frango? Compra umas coisinhas para ela. Eu comprei uns pedaços de carne, carninha de porco, linguiça, coisinha pouco, porque a gente também não tinha dinheiro, mas era o suficiente para ela comer uma semaninha, 10 dias. Quando foi passar no caixa, a moça viu um pirulito, comprei o pirulito, dei para a criança, a menina só voltou e engoliu o cabo do pirulito. Comeu, aí ela achando que as coisas que eu tinha comprado era para ela, paguei a fichinha do frango, peguei a minha fichinha do frango e passei as coisinhas dela, falei: isso aqui Deus preparou para a senhora. Ela pegou o pescocinho do frango, falei: não, leva o resto também. Ela parou: o senhor está falando sério? Eu falei: tô. E ela pôs a mão na boca assim e começou a chorar. E eu comecei a chorar também. E a moça do caixa começou a chorar também. E o moço do outro lado do balcão do açougue começou a chorar também. E aí tinha gente, aí eu via gente na fila fungando, não tinha motivo, irmão, mas só podia ser a presença de Deus aquilo lá. Irmão, você não está esquecido, irmão. Você não está esquecido. O Senhor te diz por essa palavra: eu estou bem pertinho de você. Bem pertinho. Só que sou eu quem vai fazer obra na tua vida. Não vai ser ninguém. Vou ser eu, porque amanhã o homem te faz hoje, amanhã ele te cobra. Mas Deus não, faz hoje e nunca vai te lançar em rosto a sua bênção, a sua misericórdia na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Aí acabei de pagar, saí, fui para a Vila do Frango, calmou aquilo. Eu falei: o que aconteceu? Ela se ofendeu? Eu não fiz por mal. Ela falou: não, moço. No final dessa rua aqui tem uma igreja de umas mulheres que usam um pano branco na cabeça. Olha só. E terça-feira eu fui lá.
E tem um irmão, querido irmão Valdir Brambila, se ele estiver assistindo, um beijo para ele. Ele era cooperador, agora é ancião da Central de Caraguá na CCB. Valdir Agenor Brambila, pensa num homem de Deus, um homem educadíssimo, santo, coronel aposentado da Polícia Militar. Tem até título de conde, um homem muito culto, já foi apresentador de televisão. Irmão, tinha um senhor de cabelo branco com vozeirão, ele tem um vozeirão de radialista, irmão Valdir, estava atendendo o culto. Lá estava falando, dando a palestra, ela disse. E no momento lá da palestra, ele disse, olha, você entrou aqui hoje e Deus tem um propósito na tua vida, e Deus te diz, no comecinho dessa semana, eu vou pôr um anjo no teu caminho que vai matar a tua fome. Olha, irmão, Deus me chamou de anjo. Enquanto o Bruno xinga eu, Deus está me chamando de anjo. Você entendeu, irmão? Não é porque eu sou bonito ou nem porque ela é bonita, não é isso. É porque Deus cruza os destinos. Ela ficou edificada, não pela comida, pode ter certeza. Eu fiquei edificado por ser um instrumento. Por R$40 que eu gastei, Deus me chamou de anjo. É barato demais, mano. Quando foi dali uns 20 dias, um mês, tô lá na Central de Caraguá, no Porto Novo, era a nossa comum congregação, um domingo de manhã, tá ela com as mãozinhas ajeitadas no tanque de batismo, sendo batizada. Olha que mover, que coisa linda que Deus fez. Mardoqueu. Mardoqueu, o teu dia de escadaria está acabando, Mardoqueu. Glória ao nome do Senhor. Pode ficar tranquilo, que o cavalo está sendo selado, a roupa está sendo preparada. Oh, irmão, que palavra boa. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Santo é o Senhor. O anel está sendo lustrado, está tudo certinho para você ser exaltado, para você ser, enfim, glorificado por Deus, pelo que Deus vai fazer na tua vida. Fica aí na escadaria, eu sei que está ruim, eu sei que está duro, eu sei que as noites são frias, mas não sai daí não, fica na escadaria. Eu vou mexer com o coração do rei, bendito seja o Senhor. Assim como Mefibosete era mendigo, ficava nas esquinas pedindo esmola, um dia Deus foi lá e mexeu no coração de Davi. Glória ao nome do Senhor. O mesmo Deus que permitiu Nabucodonosor de jogar Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, foi o mesmo Deus que fez ele confessar, não há Deus como o Deus desses homens. Como o rei Dário, que permitiu Daniel ser lançado na cova dos leões. O rei Acabe, que tanto viu o que Deus dava ao profeta Elias, e muitas das suas pregações eram contrárias ao seu reinado, mas quando estiveram diante dos profetas de Baal, ele teve que se ajoelhar e dizer, só Deus, só em Israel há Deus, não há Deus como o Deus de Israel. Irmão, não fica triste com ninguém, não se sinta abandonado por ninguém, irmão. Senhor, eu estou sentindo uma virtude tão gostosa por essa palavra, que vai ser, irmão, uma explosão de coisa boa na vida da nossa irmandade. Eu não tinha pretensão de pregar dessa forma, quando Deus trouxe na verdade, nem inspiração não posso dizer, eu abri a palavra antes do culto e caiu nessa aqui, ainda o irmão Cosmo falou, irmão, eu estava meditando nessa palavra, irmão Cosmo, quer deixar para o irmão pregar, eu prego outro dia? Não, irmão, pode ficar em paz, ele está aqui, estou falando diante dele disso, para o Bruno poder pôr no GC, que não tem como mentir para a irmandade, abra aqui, tudo é a palavra, tudo vem de Deus, e glória a Deus por isso, e o Senhor trouxe essa inspiração. A leitura está aqui há 2000 anos, mas a revelação vem de Deus, irmão. Revelação vem do Espírito Santo de Deus para os corações. De novo, usando o que o irmão Cosmo disse, os corações que estão disponíveis. Se o coração está disponível, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus, Senhor. Estou aqui na escadaria, está duro, Senhor. As noites têm sido frias, vontade de ir embora. O Senhor te diz, não vai não, fica mais um bocadinho. Tem paciência. Às vezes por causa de 5 minutos você perde um ônibus, 5 minutos você perde um avião, por causa de 5 minutos você perde uma bênção. Não vai não, tem paciência. O que o salmista escreveu? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu a voz do meu clamor. Tirou-me de um charco de lodo, de um lugar horrível. Glória ao nome do Senhor. Espera com paciência. A fé que não tem paciência não é fé, é imediatismo, mas a fé tudo espera, ela confia, ela renova as suas forças. Tem a sua força renovada hoje em nome de Jesus. Fica triste não, irmão. Teu irmão não te deixou, teu vizinho, aquele pastor lá, o ancião, não te virou as costas. Nós
Fizemos a oração aqui na terça-feira, no final do culto, e Deus deu de orar dizendo: Senhor, mostra para o irmão William que tudo que aconteceu na vida dele foi de Deus, foi o Senhor que permitiu. O Senhor fez com que isso acontecesse para amplificar, para ampliar a visão dele, o conhecimento dele da graça. Acabou o culto, chegou uns irmãos para saudá-lo aqui no final do culto, e sem saber de nada disseram: irmão, foi Deus que fez isso com você. Olha que confirmação, como é o Senhor que faz essas coisas. Creia, irmão, Deus vai fazer coisa bonita para você, bem caprichada, e você nem vai se lembrar mais dos dias da tua angústia, você nem vai se lembrar mais dos dias da tua prova, porque a bênção de Deus vai chegar tão pertinho de você, que você vai ter motivo só para glorificar o Senhor. Deus seja louvado. Amém. Vamos cantar o hino 448. 448. Já deve estar dando uns 2 dias de curso já, né? 448. Vamos lá. Glória a Deus. É 2 estrofezinhas, acaba já, tá bom? Tua face adorada, almejamos ver, Senhor, na cidade adornada de riquezas e amor. Confiemos em Deus, Ele é o nosso Pai. Ele ama os seus, e ao céu levá-los vai, com cuidados paternais. Ele nos defenderá. Amemos com fervor ao nosso Deus Criador. As riquezas excelentes desejamos, ó Senhor, desfrutar eternamente na mansão de esplendor. Confiemos em Deus, Ele é nosso Pai. Ele ama os seus, e ao céu levá-los vai, com cuidados paternais. Ele nos defenderá. Amemos com fervor ao nosso Deus Criador. Glória a Deus. Vamos agradecer? Pai eterno, te damos graça pelo culto que tu nos tem preparado. Senhor, tu conheces o meu coração, diante de Deus nada está escondido, nem eu esperava, de coração, que tu mandasse a tua palavra dessa forma, mas louvado seja Deus, que carinho, Senhor. Não tem palavra para agradecer o que tu fizesse para nós essa noite.
queiras receber a nossa adoração no céu e dar a todos nós uma noite de paz e sossego diante de Ti. Numa comunhão e numa só fé, fazemos a oração que nos ensinou Jesus Cristo, nosso Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. A paz de Deus, o amor de Jesus Cristo e a certeza da vida eterna junto da palavra estejam em nossos corações. Amém.